Glória a Deus. Receba aí esse vídeo como uma homenagem. Que Deus abençoe tua vida. Você que quiser assistir de novo, quiser compartilhar com alguém, vai estar nas nossas redes sociais, nas nossas páginas. Vai estar também nas redes sociais, aí na página do Ministério de Dança Viva, no canal da nossa igreja, do Ministério. Então, assista lá, compartilhe, abençoe uma mãe, uma tia, uma avó, uma amiga aí, que você queira que Deus ministre através dessa dança. Eu fico todo cheio de orgulho, né? Agora eu não tenho só mais uma dançarina, eu tenho 3 lá em casa, olha que bem. Fiquei assistindo aqui, todo emocionado. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a mensagem então, abra comigo tua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu fiquei pensando, né, essa semana, acerca do que ministrar Dia das Mães. Aí tem Ana, tem tantas mães abençoadas, mas como nós sabemos que muitas pessoas nos assistem, eu falei: Senhor, eu queria uma mensagem que eu pudesse ministrar, homenagear uma mãe, citar uma mãe como referência, como exemplo para ministração, mas que pudesse aí abranger áreas das nossas vidas como um todo, que nós pudéssemos utilizá-las, usá-las aí, para que pudesse abençoar não só as mães, mas os pais, os filhos, a família, as nossas vidas que aqui estamos. E o Senhor, Ele me levou ao livro, a essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, que está lá no capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Eu queria utilizar essas duas mães como referência para que o Senhor ministre ao teu coração nessa noite. Nós vamos falar sobre Lloyd, sobre Eunice, vó e mãe de Timóteo. Versículo 5, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 5 diz assim: lembro da sua fé, o apóstolo Paulo dizendo, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que sejamos, ó Deus, impactados pelo poder dela, que sejamos renovados por aquilo que ela vai ministrar aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, encontre em nós disposição, encontre em nós espaço, encontre em nós, ó Deus, um coração quebrantado e disponível a recepcionar aquilo que o Senhor quer falar e fazer, ó Deus, para que sejamos renovados. Nós que estamos aqui na igreja, meus irmãos, as minhas irmãs que estão aí em casa, ó Deus, recebam, ó Deus, esse poder que é a tua palavra, e sejam renovados, sejam vivificados, sejam restaurados, sejam empoderados, ó Deus, a viver o sobrenatural do Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos, diminua, para que o Senhor cresça, e ao Senhor seja honra, seja glória e todo louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. O tema da ministração dessa noite é: qual tem sido o seu legado? Você que está aqui na igreja, se puder olhar para quem está do lado aí, com toda a segurança possível. Você que está em casa, olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí, fala para ela assim: qual tem sido o seu legado? Qual tem sido o seu legado? É a ministração que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite. E aqui, como eu disse, nós vamos utilizar algumas características e algumas situações que a Bíblia nos traz acerca dessas duas mulheres, Lloyd e Eunice. A Bíblia, ela nos descreve a compreender que essas mulheres aí são mulheres piedosas, de uma graça, de uma fé piedosa. E aí então, quando nós buscamos entender um pouco sobre essas mulheres, talvez você nunca teve a oportunidade de ouvir sobre Lloyd e sobre Eunice, né? Elas são citadas uma única vez na Escritura, e é essa passagem. E às vezes nós passamos despercebidos. Você até talvez já tenha lido a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, leu esses nomes, mas não compreendeu aquilo que talvez o apóstolo Paulo estava significando nessas palavras, ou não conseguiu compreender mais a fundo a importância daquilo que o apóstolo Paulo cita nesse texto e no contexto todo. Então, quando nós paramos para estudar um pouco sobre essas mulheres,
nós entendemos que são judias e possivelmente, de acordo com os estudiosos, Eunice ela foi casada com um gentil, um grego, e isso os estudiosos compreendem devido a toda a questão do tempo apropriado que o judaísmo levava com relação à circuncisão, e isso não foi aí levado em consideração para com Timóteo. Enfim, envolve muitas questões para que chegue a esse entendimento, e de acordo também com os estudiosos, é possível que Eunice e Lóide, elas tenham conhecido Paulo em sua primeira viagem missionária. Quando Paulo ele vai ali para a região de Listra e Derbe, foi um momento então que possivelmente essas mulheres tiveram um encontro com Paulo, e ao ouvir a mensagem, aquilo que Deus estava fazendo e falando através da vida de Paulo, acontece uma conversão a Cristo Jesus na vida dessas mulheres. Até então elas serviam ao judaísmo, elas seguiam o judaísmo, e agora então elas passam a ser cristãs, elas começam a servir a Cristo, elas recebem a palavra de Deus no teu coração, através da vida de Paulo, e elas se convertem ao Evangelho, ao Senhor Jesus. E é interessante que daí os estudiosos vão dizer que na segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, ele retorna a Listra e encontra então esse jovem chamado Timóteo, filho de Eunice, neto de Lóide, agora então instruído no Evangelho, agora então conhecedor de Cristo Jesus, com total participação e influência de sua mãe Eunice e de sua avó Lóide. Fato é que o bom testemunho que Timóteo começa a dar, proveniente de cumprir e conhecer e assim cumprir os princípios do Evangelho de Cristo Jesus, ministrados, ensinados, exemplificados através dessas mulheres, dessas mães, o bom testemunho de Timóteo então faz com que Paulo leve esse jovem junto de si para suas viagens. E ele então torna-se um grande companheiro de Paulo, e Paulo lhe tratava, como a Bíblia diz, como um filho em várias situações. Mas o que eu quero de fato que nós entendamos nessa noite, primeiro eu dei essa introdução para que você conheça um pouco quem é Lóide e quem é Eunice, para que você entenda a responsabilidade que existe sobre essas mulheres, a responsabilidade que existe sobre a minha e sobre a tua vida. Não só você mãe que nos assiste, mas você pai, você avó, você tio, você homem, você mulher, você que ainda não se casou, você que ainda sonha em se casar, você que está noivo. Existe uma responsabilidade sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E essa responsabilidade é anunciar o Evangelho de Deus. Essa responsabilidade é manifestar o reino de Deus. O Senhor ele nos confia determinadas coisas, como por exemplo os filhos, para que nós venhamos a instruí-los, para que eles sejam canais de Deus, para que eles sejam a manifestação do reino de Deus, para que se cumpra neles aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor sonhou. E quando então nós introduzimos essa mensagem, compreendendo um pouco dessas mulheres, nós podemos então entender que essas mulheres fizeram aquilo que foi dado como responsabilidades para elas. E elas, por mais que tenham sido citadas uma única vez, elas deixaram um legado incrível para a vida de Timóteo, e elas deixaram um legado incrível para mim e para a tua vida. E é isso que nós vamos compreender nessa noite. É por isso que o tema da mensagem é uma pergunta: qual tem sido o seu legado? O que você tem deixado para as futuras gerações? Hoje, enquanto almoçava, Dia das Mães, eu conversava ali na mesa, e eu disse assim que como será o futuro para as minhas filhas? Eu tenho a Lorena com 3 anos, a Manuela com 3 meses. Como será a igreja, se Jesus não voltar até lá, daqui um tempo, quando elas estiverem atuando na igreja, quando elas estiverem efetivamente cumprindo o ID do Senhor na vida delas? Eu não sei se elas vão dançar, se elas vão ser missionárias, se elas vão pregar, se elas vão cantar, se elas não vão fazer nada disso, vão fazer alguma outra coisa que eu nem sei que é. Eu não sei, mas o Senhor ele sabe. E como será? Mas como eu, como pai, tenho me portado diante delas? O que eu tenho feito para contribuir para que elas sejam de fato uma bênção, para que elas cresçam verdadeiramente amando Jesus?
para que elas cresçam de fato, entendendo que o Senhor é o Senhor sobre a vida delas, e sobre a casa, e sobre os sonhos, e sobre os projetos, e sobre todas as coisas. E isso não se dá só com os filhos, isso se dá em todas as áreas. Como você tem se posicionado e se portado diante do seu trabalho, na sua empresa, aonde o Senhor tem conduzido você, como tem sido a sua vida, qual legado você tem deixado, o que as pessoas têm de fato falado ao seu respeito, quando você não está perto, porque quando você está perto, a conversa é outra, né? Mas, quando você está longe, o que falam, como lembram de você, que herança verdadeiramente você quer deixar para os seus filhos, para a futura geração, porque a Bíblia nos diz que a prata, o ouro, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, isso passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Eu posso não deixar lá na frente os melhores ou os maiores bens para minhas filhas, mas vai ter valido a pena se elas amarem a Jesus, entendendo que Jesus é tudo na vida delas, através daquilo que eu e minha esposa ensinamos. Vai valer a pena se as pessoas que passarem pela minha vida entenderem que Jesus é suficiente, entenderem que Jesus é tudo que nós precisamos. Vai valer a pena mesmo que eu não possa deixar dinheiro para muitas pessoas, eu não possa deixar bens para muita gente, mas que elas possam entender que Jesus a ama acima de todas as coisas, porque um dia eu passei pela vida delas e eu fui, pela graça de Jesus, pela graça de Deus, um canal, um instrumento de Deus para abençoar vidas. É isso que nós temos que começar a pensar. Porque quando nós formos assunto ao céu, quando nós formos recebidos diante do Senhor, tudo que nós construímos materialmente vai ter significância nenhuma, não terá nenhuma importância. Mas aquilo que eu e você fizemos, dentro daquilo que o Senhor nos projetou e nos capacitou, tudo isso vai valer a pena. Vai valer a pena quando o grande dia chegar na presença dEle. Então esse é o contexto da mensagem, daquilo que eu queria chegar nessa noite, da onde eu queria introduzir a sua vida, que nos assiste aqui nessa noite, e que você tenha essa sabedoria nessa noite, de dar discernimento, de dar permissão, ao Espírito Santo, para abrir o seu entendimento, para que você compreenda algumas características apresentadas na palavra de Deus, que pode nos ajudar a construir um legado, a se tornar exemplos, a se tornar aqueles que verdadeiramente de fato manifestam a glória e o poder de Deus. Porque é necessário que nós venhamos a pensar como que nós gostaríamos de ser lembrado se Jesus não voltar antes e você vier a falecer. O que vão falar de você no seu velório? Como vão lembrar de você? E o legado está tudo relacionado a isso. Eu não estou dizendo acerca da tua imagem, eu não estou dizendo acerca do seu ego, eu estou dizendo acerca de como Deus te usou, e aquilo que você permitiu ser na mão do Todo-Poderoso. E dentro dessa ideia, eu quero que nós venhamos aprender aqui alguns exemplos citados sobre essas mulheres, e que tomemos isso como exemplo para as nossas vidas, para que verdadeiramente nós venhamos a ser exemplo, e agrademos e glorifiquemos o nosso Senhor e o nosso Deus. O primeiro exemplo que eu aprendo, ele está aqui no versículo 5 do capítulo 1, que nós já lemos, em que Paulo diz a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento. Ou seja, ele está lembrando da fé de Timóteo, a mesma fé que primeiramente habitou na avó de Timóteo, Lloyd, e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. A primeira coisa que eu aprendo, que eu e você precisamos ter, é não viver uma fé fingida. Nós não podemos ser cristãos, nós não podemos ser pais, você mãe, nós não podemos ser pessoas que vivem uma fé fingida. Lloyd ensinou a sua fé para Eunice, a avó passou para a filha, e juntas elas transmitiram a sua fé para Timóteo. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? O que nós temos ensinado às pessoas que estão próximas de nós? O que nós temos transmitido? Será que nós transmitimos
uma fé verdadeira e genuína na qual nós acreditamos, ou nós apenas falamos, mas quando o trem ajusta, quando o bicho pega, quando a coisa fica difícil, quando a situação não é boa, será que tudo aquilo que nós falamos para a pessoa, verdadeiramente de fato é aquilo que nós vivemos? Ou será que a nossa fé ela tem sido fingida? Será que a nossa fé ela tem sido somente com palavras? Será que nós temos falado, creia que Deus é poderoso, Deus é poderoso para curar esse câncer, Deus é poderoso para abrir o ventre, Deus é poderoso para curar a tua mãe, Deus é poderoso para operar um milagre, Deus é poderoso para abrir as janelas dos céus, e aí você é cheio de fé para ministrar ao coração das pessoas, mas quando o problema bate na tua porta, será que essa mesma fé que não existe no teu coração para ministrar os corações das pessoas, é a mesma fé que você coloca dentro da tua casa, que você coloca dentro da tua família, que você coloca para com os seus filhos, que você ministra ao coração daqueles que de fato são seus? Primeira coisa que eu aprendo com essas mulheres é que a minha e a sua fé ela não pode ser fingida. Eu preciso verdadeiramente viver o que eu prego. Eu preciso verdadeiramente acreditar no Deus que eu sirvo. Não tem como eu ser exemplo, não tem como eu ser referência, não tem como eu ser testemunho da glória de Deus, se de fato eu não crer que Deus é poderoso para fazer. E essas mulheres ensinaram isso, a ponto de Timóteo tornar-se um jovem cheio da presença de Deus, compreendido de quem é Deus, certo daquilo que Deus é e pode fazer na vida dele e através da vida dele. Será que você como pai, você como mãe, e eu não estou aqui para exortar você, nem para chamar a sua atenção, eu estou aqui nessa noite como instrumento de Deus, para ensinar a minha e a sua vida, para ensinar as nossas vidas, porque o Senhor Ele ministra aos nossos corações nessa noite, porque Ele quer nos tornar pessoas melhores, Ele quer nos tornar mais parecidos com Jesus, Ele quer que de fato nós verdadeiramente vivamos o Evangelho. E a fé, será que é essa fé que esqueci o nome do apóstolo, lá quando andou com Jesus, que teve que tocar, Tomé, esqueci do Tomé, gente, Tomé que me perdoe, mas Tomé era aquela pessoa que andava com Jesus, Tomé é aquela pessoa que viu Jesus pegar os pães, como eu ministrei aqui alguns dias atrás, levantar, dar graças a Deus, pegar os peixes, levantar, dar graças a Deus, de repente começar a compartilhar com 5.000 pessoas, aqueles 5 pães e 2 peixes. Tomé era aquele que andava com Jesus e viu Jesus tocar na mulher do fluxo de sangue, viu ela tocar Jesus e receber a cura, viu Jesus tocar na filha de Jairo, viu Jesus tocar sobre tantos enfermos, Bartimeu, viu Jesus dar ordem ao mar, dar ordem à tempestade, viu Jesus mandar rolar a pedra e Lázaro, que estava morto há 4 dias, ressuscitar. Ele viu tanta coisa, e aí quando chegaram para ele, disseram assim: o mestre está vivo, Jesus ressuscitou, ele morreu lá sexta-feira, mas ele está entre nós de novo. E ele diz: eu só acredito se eu tocar do lado dele, se eu tocar no furo da mão dele, eu só acredito se de fato eu ver. Será que nós temos levado a nossa vida assim? Será que nós temos vivido verdadeiramente a nossa fé da forma que nós cremos? Ou nós temos falado acerca de fé sem de fato vivenciarmos essa fé? E o Senhor Ele ministra aos nossos corações nessa noite, para que eu e você sejamos a manifestação do reino de Deus, para que de fato venhamos a deixar um legado, para que de fato os nossos filhos olhem para nós e falem assim: meu pai não teve muita coisa nessa vida, não teve muito dinheiro, não teve os melhores carros, não teve a melhor casa, mas se tinha uma coisa que o meu pai teve, foi fé. Se tem uma coisa que a minha mãe teve, foi fé. Se tem uma coisa que você que está aí de casa tem, é fé. Que esse possa ser o legado que você vai deixar, uma fé
que não é fingida, mas uma fé que é genuína, uma fé que você acredita que Deus é poderoso sobre todas as coisas. E quando você ligar a televisão e você ouvir acerca do coronavírus e de todas as outras situações que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer, porque o coronavírus não é a única delas, e não é a primeira, e não será a última, porque muitas coisas acontecerão. Você vai olhar para essas informações, para essas notícias, e vai dizer: o meu Redentor vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, a esperança para mim. E você então começa a profetizar. E aí seus filhos, talvez à beira da mesa, ali assistindo a televisão, diz: mãe, pai, eu estou preocupado, eu não volto para a escola, as coisas estão ruins, eu estou com saudade, eu quero ver a avó, eu quero isso, eu quero aquilo. São tantos os turbilhões de emoção, e você vai dizer para eles assim: filho, aquieta o teu coração, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o meu e o seu Senhor, o Senhor da nossa casa, Ele de fato se levantará e colocará fim sobre todas essas coisas, porque os ventos escutam a sua voz, a tempestade se cala diante da presença dEle. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Que a minha e a tua fé não seja fingida, mas a minha e a sua fé seja suficiente para crer que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo está também na segunda carta do apóstolo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, na qual ele diz assim: e que desde a infância de Timóteo, você conhece as sagradas letras, e podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segunda coisa que eu aprendo: viva a palavra de Deus. É interessante que aqui Paulo ele lembra acerca da educação espiritual da qual Timóteo havia recebido. Aqui ele está dizendo assim: que desde a sua infância, ou seja, desde que você era pequeno, desde que você era uma criança, Timóteo, que você conhece as sagradas letras, ou seja, você só conhece porque existiu alguém que te ensinou. Você só conhece porque alguém pegou na tua mão e te contou histórias. Você só conhece porque alguém gastou tempo ministrando ao teu coração que a palavra de Deus é o alimento que eu e você precisamos. Você Timóteo, só entende isso desde a tua infância, porque tua mãe, a tua avó conduziu você a entender que de fato a palavra é tudo que eu e você precisamos. Então a segunda coisa que eu aprendo para que a gente deixe um legado, seja uma referência, seja uma bênção, seja um bom exemplo, seja a manifestação da glória de Deus, é que nós devemos viver a palavra de Deus. O que nós temos transmitido aos nossos filhos, o que nós temos aproveitado para ensiná-lo nesse tempo de pandemia. Nós dissemos aqui de manhã, eu tive a honra de fazer essa live com a minha esposa, e ela compartilhou tantas coisas que ela tem ensinado às nossas filhas nesses dias em casa, e tem sido tão bênção, tem sido tão maravilhoso. Quando eu chego em casa, a Lorena corre querer contar uma história, mostrar algo que ela aprendeu, toda entusiasmada. E não é perder tempo, não é de deixar de fazer outras coisas que aparentemente são melhores e mais prazerosas. É você gastar tempo em proporcionar coisas boas e um bom alimento aos teus filhos, para que eles sejam aquilo que Deus preparou para eles, para que eles tenham compreensão de que a palavra é tudo que nós precisamos. Aí na tua casa, no teu trabalho, aonde o Senhor proporciona você aí, antes da pandemia, talvez você levava a sua vida, o evangelho de uma forma, mas Deus está proporcionando nesse tempo você ser abastecido da palavra dele, para que quando tudo isso passar, você comece a anunciar aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Que eu e você, depois dessa pandemia, já nessa pandemia, através das ferramentas que Deus tem nos preparado e nos proporcionado, que você seja um transmissor da palavra de Deus. E nós só podemos transmitir aquilo que nós temos. Eu não posso oferecer para o Oséias, eu não posso oferecer para o pastor, eu não posso oferecer para você aí de casa, para ninguém, aquilo que eu não tenho. Eu não posso chegar para você e falar assim: eu vou te dar 10 mil reais para resolver seu problema, porque eu não tenho 10 mil reais. O Esdra tem, mas eu não tenho. Aí você conversa com ele, manda um no privado. Mas
Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho, porque eu estaria mentindo. Então eu não posso dar esperança às pessoas, eu não posso dar vida às pessoas, eu não posso manifestar a palavra de Deus se eu não tiver isso. Se Jesus, que é a minha esperança, não for o suficiente na minha vida, se Jesus, que é a minha vida, não for suficiente para mim, se Jesus, que é tudo, se a palavra dele, que é aquilo que me norteia e que eu mais preciso, não for tudo, eu não posso compartilhar. Então você precisa viver a palavra, para que aqueles que estão próximos de você vivam a palavra, para que assim como Paulo viu em Timóteo, disse assim: desde a tua infância você conhece as sagradas escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele estava dizendo assim: você conhece desde criança, porque alguém instruiu você o caminho que se deve andar. Pai, mãe, está me ouvindo? Instrua o teu filho. Ah, mas ele não gosta, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu prefiro deixar ele lá com a galinha pintadinha, eu prefiro deixar ele lá com a marcha e o urso. Não estou dizendo para você tirar, isso ajuda bastante mesmo. Eu sou pai, não posso ser hipócrita de dizer que ajuda, mas isso não ensina o seu filho, a sua filha, a ser aquilo que ele vai ser, aquilo que ele precisa saber para ser aquilo que Deus tem na vida dele, através da vida dele. Gaste tempo de oração, restaure o altar da tua casa de oração, e mostra para o teu filho que a tua fé não é fingida, e que de fato você vive a palavra de Deus, para que ele tenha você como exemplo. Pode ser que ele não ouça nenhuma das coisas que você fala hoje, mas ele está vendo tudo que você faz, e lá na frente tudo vai fazer sentido para ele. E a terceira e última coisa, está no livro de Atos. Eu convido você a voltar um pouquinho, depois do Evangelho de João ali, Atos capítulo 16. Nessa passagem agora, o doutor Lucas, Lucas é quem está citando de forma indireta acerca dessas mulheres, descrevendo como elas conheceram Paulo. Aí aqui ele vai falar que elas eram judias, como eu disse lá no início, mas é interessante que ele vai falar sobre o testemunho. Atos capítulo 16, verso 1 diz: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Parte B aí diz que então ele encontrou um discípulo chamado Timóteo. E esse Timóteo, que nós falamos dele, falamos da sua mãe, da sua avó, era filho de uma judia crente. Terceira e última coisa que eu aprendo é: tenha testemunho de vida. Tenha testemunho de vida. Se não me falha a memória agora, Agostinho, na qual a igreja católica chama de Santo Agostinho, ele vai dizer assim: pregue em todo o tempo, se necessário for, use as palavras. Ou seja, a minha vida, a partir do momento que eu aceito o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, ela passa a ser uma pregação contínua. As pessoas, elas estão olhando para mim, as pessoas estão me vendo, as pessoas estão me observando. Eu costumo dizer para jovem o seguinte, porque jovem tem aquela mania de achar que ele não é visto, né? Ah, ninguém me vê, ah, ninguém me ama, ah, ninguém olha para mim, todo aquele sentimentalismo, de jovens. Aí eu brinco com o jovem e digo assim: então erra para você ver se ninguém está te olhando. Faz uma burrada, para você perceber que muitos eram os olhos que estavam te observando, porque as pessoas estão olhando para nós. Porque agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E as coisas que o Rodolfo fazia, ele não faz mais, porque agora existe um Senhor sobre a vida dele, na qual tem as rédeas e o controle de todas as coisas. Ou seja, tudo que é feito agora é Jesus que faz, é para a glória dele. Mas quando a carnalidade do Rodolfo quer tomar a rédea, quer fazer do jeito dele, no seu achismo, naquilo que ele acha, naquilo que ele sabe, naquilo que ele estudou, naquilo que ele pode ser que eu venha falhar, e as pessoas vão questionar a minha fé, ao Deus que eu sirvo, aquilo que eu verdadeiramente prego. É por isso que nós precisamos ter testemunho de vida. Lucas, ele diz assim: tem um moço aí, um discípulo, que era menininho lá atrás, mas agora ele é jovem.
E ele é filho de uma judia crente, de uma moça que serve a Jesus, de uma moça que ama Jesus, de uma mãe que manifesta a glória de Deus. Mãe, pai, homem e mulher que está me assistindo, será que as pessoas podem dizer: fulano é uma bênção porque a mãe dele é uma bênção? Fulano vai ser uma bênção porque os pais são uma bênção. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para transformar toda maldição em bênção. E não importa o que acham a respeito de qualquer coisa, importa aquilo que Deus sabe a respeito da sua casa e da sua família. Os seus filhos podem ser bênção, você pode ser pai bênção, você pode ser uma mãe bênção, você pode ser uma família sustentada na rocha que é Cristo Jesus. Você pode verdadeiramente a partir de hoje tomar uma posição dentro da tua casa, você pode verdadeiramente tomar uma posição como crente, como cristão a partir de hoje, e andar pelas ruas dizendo: eu quero testemunhar, eu quero manifestar a glória de Deus. Eu quero que quando olhem para mim não vejam a mim, não vejam os meus defeitos, não vejam aquilo que eu fiz de errado, não vejam as minhas limitações, mas vejam aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, e aquilo que Ele está fazendo através da minha vida, que eu seja a manifestação do reino de Deus, para que se um dia escreverem ao meu respeito, possam escrever: ela é filha de um homem crente, ela é filha de um homem que serve a Jesus, ela é filha de um homem que manifestou o reino de Deus poderosamente. Que você tenha testemunho de vida, que você permita o Espírito Santo te conduzir e tirar de você tudo que é seu e colocar tudo que é dele, para que você seja uma bênção, para que o seu legado seja uma bênção, para que aquilo que vai ficar a seu respeito seja uma bênção, e Jesus seja glorificado, porque não se trata de você, se trata dele. Não se trata do que você pode fazer, se trata daquilo que Ele pode fazer. Não se trata de como vão falar a seu respeito e olhar para você, se trata de como verão Jesus na tua vida e através dela. Porque você não leva mais a sua glória, você leva a glória do Filho de Deus. Porque foi Ele que morreu, não foi você, não foi eu. E o testemunho glorifica ou não glorifica Ele. O que você tem deixado para os teus filhos? Eu estava lendo enquanto preparava essa mensagem para a gente concluir, que muitos abandonam a fé, e aqui logicamente existe várias ideologias acerca disso, mas muitos abandonam a fé porque não conseguem vislumbrar em seus pais, agora falando com pais aqui, a mesma fé que eles vivem na igreja dentro de casa. É lógico que daí nós vamos entrar em várias vertentes, como: mas a base da fé é Jesus, não é o homem, toda aquela questão, e não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quando nós nos tornamos homens e mulheres de Deus, aqueles que vão carregar a glória, a presença do Senhor, nós temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros, de ser a manifestação do reino de Deus. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, a forma como nós agimos, precisa glorificar a Deus. Os nossos filhos estão olhando para nós, as pessoas que nos cercam estão olhando para nós, não por ser nós, mas porque elas têm fome e sede dessa presença de Jesus que está em nós, e que nós precisamos dar graças e repartir. Que você comece a compartilhar a sua fé, que você comece a vivê-la de forma intensa, viver a palavra de Deus e ser um testemunho vivo da glória de Deus. Eu concluo, enquanto o louvor se achegue, nós vamos encerrar com algumas citações que eu escrevi aqui. Por exemplo, essas mulheres, elas foram citadas como exemplos nessa mensagem, e elas não foram, como eu disse no início, faladas diversas vezes na Bíblia. Elas foram faladas uma única vez, de forma direta. Depois, nesses trechos que eu citei aqui, de forma indireta, entendemos que o escritor Paulo e Lucas estão falando de Lloyd, estão falando de Eunice. Mas, no entanto, na única vez que ela aparece diretamente e depois indiretamente, elas são apresentadas de uma forma tão notável, e fica visível a importância delas na vida do homem de Deus chamado Timóteo. Isso nos ensina
que não podemos fazer nada sozinho. E o Senhor, Ele me deu essa colocação e eu quero compartilhar com você. Quando eu olho para esse contexto, eu aprendo que nós não podemos fazer nada sozinho, que não chegaremos a lugar nenhum sozinho. Timóteo não teria sido talvez esse homem de Deus se ele não tivesse a influência da sua mãe, da sua avó. Entendo que precisamos honrar e cumprir princípios como Timóteo honrou, como Timóteo cumpriu. Honra teu pai, honra tua mãe, jovem que está nos assistindo. Obedece ele, talvez hoje não faz sentido, mas amanhã vai fazer. E podemos então não ser aqueles que irão fazer tudo e todas as coisas, mas podemos ser agentes para que outros cumpram os seus chamados e sejam canais nas mãos de Deus, mesmo que sejam melhores do que nós aos olhos dos homens. O grande homem de Deus aqui foi Timóteo, mas ele não teria sido talvez o Timóteo se a sua mãe e a sua avó não tivessem a sabedoria de conduzi-lo. Talvez Deus não te levantou para ser aquele que vai estar como, vou usar essa palavra, mas o protagonista na verdade é Jesus, mas dados os fatos, o protagonista. Talvez Deus não te levantou para ser aquele que vai trabalhar nas frente das câmeras. Mas eu vou te dar um exemplo básico. Para você estar me vendo aqui, nós precisamos do Oséias. Você não está vendo Oséias, mas Oséias está trabalhando. Talvez as pessoas não vão ver o que você está fazendo, mas aquilo que você está fazendo contribuirá para que alguém seja visto e a glória de Deus seja manifesta através dela. Por isso não se preocupe com o que estão achando, com o que estão pensando. Ah, mas você não aparece, ninguém vê você, ninguém está percebendo o que você está fazendo. Ele está sabendo, Ele está percebendo, e é Ele quem opera todas as coisas, é Ele quem merece honra, é Ele quem merece glória. Timóteo foi bênção, porque teve uma avó bênção, porque teve uma mãe bênção. Seja você uma bênção naquilo que Deus te confiou. Não importa se é na frente das câmeras, se é atrás das câmeras. Seja aquilo que Jesus projetou para a tua vida, e através dela você será uma bênção em o nome de Jesus. Aleluia. Com diligência então, esses foram os exemplos para Timóteo nos princípios da palavra de Deus. E o resultado desse discipulado pode ser visto durante todo o ministério do jovem obreiro, que se tornou um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Que você seja bênção aonde Deus te projetou e para quem Deus te projetou, para que Deus seja glorificado na tua vida, através da tua vida e através daqueles que passarão pela tua vida, em o nome santo de Jesus. Aleluia. Pastor, ele vai encerrar, o louvor vai cantar uma canção, mas eu queria orar rapidamente com você, que essa mensagem possa ir de encontro ao teu coração, que você possa compartilhar com outros e dizer para eles assim: qual tem sido o seu legado? Manda aí para os seus parentes e diz assim: vamos manifestar o reino de Deus na nossa família, vamos manifestar o reino de Deus por onde quer que nós passemos, em o nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas vidas, aquelas que estão aqui, ó Deus, trabalhando, aquelas que estão em casa, ó Deus, nos assistindo, aquelas, ó Deus, que irão assistir depois dessa gravação. Pai, eu quero orar por todas elas, porque existe um propósito do Senhor para cada um de nós, e o Senhor nos projetou, ó Deus, para glorificar o teu nome. Por isso nos ajuda, ó Deus, a vivermos essa fé genuína. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos intensamente aquilo que a tua palavra nos ensina, e nos ajuda a sermos testemunhos da glória de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos a manifestação do teu reino. Pai Santo, que o nosso maior legado, que o nosso maior sonho seja glorificar o teu nome. Seja que as pessoas passem pelas nossas vidas e vejam o Deus vivo que nós servimos, para que um dia, ó Deus, quando falarem de nós, para quando escreverem de nós, se for o caso, ó Deus, escrevam daquilo que o Senhor fez, escrevam daquilo que o Senhor operou, escrevam daquilo que o Senhor manifestou nas nossas vidas através dela, e o Senhor seja glorificado. Pai Santo, restaura os altares, ajuda esse pai, essa mãe a restaurar o altar dentro de casa, ajuda eles a serem exemplo dos filhos, e através deles, ó Deus, projeta homens e mulheres para o futuro da nação, ó Deus, que vão abençoar a futura nação, a futura igreja, ó Deus, a próxima geração,
coração. Usa a vida desses pais, usa a vida desses jovens, ó Deus, que terão filhos, ó Deus, que adotarão crianças, que serão pais espirituais. Ajuda, Deus, para que eles sejam verdadeiramente bênção, ó Deus, neste tempo, para que lá na frente o seu nome permaneça, ó Pai, sendo glorificado nas nossas vidas e nas vidas que passarem por nós, Pai. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e todo louvor hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Fica na paz.